Atenção, esse é um episódio caótico, sem estrutura, sem regras e com muita criatividade. Atum, o conflito. Tá bom, então se vocês acham que não é o ROI a forma de medir a inovação, como é que vocês dois mediriam a inovação? Pô, cara, eu acho que tem que ter uma clareza primeiro do que a gente está querendo alcançar enquanto negócio. Então, se eu estou falando de uma estrutura organizacional que eu tenho um objetivo de negócio claro, a inovação, na minha visão, ela tem que corresponder a esse objetivo. Então, eu acho que é muito simplista a gente associar tão somente o investimento financeiro ao resultado pretendido, sabe? Porque, às vezes, o objetivo da organização é capacitar as pessoas, diminuir tempo e não tão somente direcionar para a questão de recurso financeiro. Eu acho... Sim, na mesma linha. Eu acho que no final das contas, tudo depende, da estratégia, com certeza. A estratégia da empresa e do porquê que aquilo está sendo feito conta um monte, né? E segundo, que eu acho que também tem muito da questão da história que tu quer contar com a inovação que está sendo desenvolvida, né? Poxa, a gente está falando aqui de dados, a gente está falando de métricas, números. Uma vez que tu consegue organizar números com storytelling, tu tá contando uma história, né? Então acho que também vai variar muito disso. Tipo, poxa, uma vez que eu só vou no foco do ROI, cara, tem muitas soluções, muitas inovações que foram desenvolvidas que, se tu for olhar na ponta do lápis do ROI, não teve retorno. Só que se tu estruturar a história do ponto de vista que nem de repente o Diego comentou, e não é errado, desde que tu tenha o resultado, né? Do ponto de vista do aprendizado que foi gerado, né? De repente, do ponto de vista de adesão, caramba, nossa, eu desenvolvi uma grande solução aqui que ela teve uma ótima adesão. Então, eu trouxe um monte de gente para dentro, sei lá, do meu aplicativo. Só que se tu olhar o ROI no curto prazo, não tá gerando grana, entendeu? É o que acontece que, sei lá, com o Uber, aconteceu com o Uber há bastante tempo. Porra, tu vai ver um monte de gente usa Uber. Todo mundo ama, todo mundo adora. Cara, cadê o dinheiro? Ainda não gera lucro, né? Então, cara, eu vou meio contra, né? Mas assim, se a gente não olhar para o retorno, desculpa, eu acho que é muito numa vibe quase que aspiracional da inovação a gente falar que não é para olhar o ROI, não é para olhar o retorno. A gente trabalhou em corporação, gente. A gente sabe que no fim do dia o que vale para quem decide é número. Se a inovação ela não traz o número, ou se a gente não tem uma previsibilidade do número que ela vai alcançar de retorno, desculpa, mas é maluquice a gente pensar num investimento de inovação que a gente não vai se propor a trazer retorno diretamente, entendeu? Então eu acho que pode ser ajustado, mas que o ROI precisa sim ser uma métrica olhando para a inovação. Cara, eu acho que assim, não sei se vou concordar muito bem contigo, Cabral, e daí assim, eu acho que eu vou muito numa linha do seguinte, o ROI pode ser, mas as pessoas só olham para ele. Entendeu? E beleza, tem que ter retorno financeiro, cara. De fato. Ninguém tá fazendo caridade aqui. Poucas empresas estão fazendo caridade, desenvolvendo coisas, gastando milhões aí para não ter o retorno. Só que uma vez que a gente só olha pro ROI, a gente tem um olhar enviesado pro negócio, entendeu? Que é, cadê? Meu ROI é positivo, meu ROI é agora, né? Só que muitas vezes, cara, eu gosto muito dessa maneira de se olhar pra inovação, que é, o percentual da entrega estimada, então, por exemplo, do dinheiro ou da economia que eu estimei no tempo. Então, eu tenho uma estimativa de que eu vou ter não vou nem dizer retorno, mas que eu vou alcançar um percentual do que eu estimei dentro de 3 anos, do que no hoje, né? Inclusive, existem diversas métricas de olhar o ROI, inclusive uma dessas que olha um pouquinho mais para o tempo, mas a maioria delas olha aqui, agora. E aí, qual que é o retorno que eu tenho? E digo mais, tá, João, talvez dá pra gente associar essa forma de medir com questões que a gente consegue fazer de maneira direta e questões que a gente pode olhar de maneira indireta. Então, talvez a chave da questão, eu sei que talvez não entre em consenso nós três aqui no ponto, é que o ROI ele é importante, mas ele não precisa ser o indicador direto que eu quero afetar. Se eu conseguir provar por A mais B que indiretamente eu vou emplacar o ROI, mas que a métrica principal não é o ROI, eu acho que a gente pode chegar num caminho adequado, sabe? Me preocupa a gente olhar o ROI como objetivo fim e um pouquinho contra o lance da gente poder ter um ambiente seguro para aprender com o erro, porque todo erro tem um investimento. E aí como que eu justifico
investimento, digamos assim, desperdiçado, entre aspas, naquele processo que é tão natural da inovação do erro, sabe? Mas vocês, na opinião de vocês, se a gente for ver, então, uma inovação que não traz um retorno financeiro, ainda faz sentido eu investir nessa inovação? Porque, para mim, não me parece fazer sentido. A partir do momento que eu estou investindo em algo, mesmo que a inovação me permita errar, mesmo que a inovação me permita falhar por diversas vezes no processo, eu não quero que o meu setor de inovação apenas erre ou que a minha iniciativa de inovação apenas erre. Porque se eu não tivesse retorno financeiro, é questão de tempo para esse investimento não existir mais. Mas aí tu parou para pensar que eu atingir ou não retorno financeiro não é garantia de que eu estou resolvendo o problema de alguém? Então, às vezes, beleza, eu atingo um retorno financeiro pretendido, mas será que ao atingir aquele retorno financeiro pretendido, eu estou assegurando que o problema inicial do meu processo está sendo minimizado, aquela dor inicial de alguém está sendo atendida? Então, eu acho que tem que ter um meio termo aí, sabe? Acho que a questão financeira é importante e em boa parte das organizações ela ganha o jogo, mas eu acho que ela não deveria ser a única variável a ser considerada. E eu acho que, assim, querendo ou não, tem um ponto, né, que mexe principalmente com esse tópico do financeiro, que é o seguinte, cara, de novo, o tempo. Poxa, beleza, desenvolvi uma solução aqui e em quanto tempo que eu vou ter o retorno dela? A gente precisa ter um pouco de noção disso, né? Vou até trazer um exemplo para vocês de um caso que, cara, não vou dizer que ele é um sucesso, eu vou dizer que ele é um insucesso, para não dizer que ele é uma falha, porque definitivamente não pode ser considerado uma falha, mas é o Google Glass, tá? Poxa, caramba, o Google despendeu muito tempo desenvolvendo o Google Glass, que é aquele óculos, né, que tu coloque, tu tem ali uma interface, digamos assim, de realidade aumentada há muito tempo atrás. Se eu não me engano, ele já chegou na 7ª versão, ou na 4ª, posso estar me confundindo aqui. Mas, cara, a Google desenvolveu, lançou no mercado, não teve o resultado esperado, foi muito baixo, não teve muita aderência. E pode ser por alguns motivos. O mercado não estava preparado, a tecnologia não estava evoluída o suficiente, né? O que a Google fez? Cara, a Google manteve durante anos a tecnologia. Ela existe até hoje. Inclusive, essa tecnologia ela só se manteve porque a Google acreditava no poder disruptivo dessa inovação, que, consequentemente, foi a mãe, foi o pai, foi o precursor aí de outros óculos de realidade aumentada que a gente tem hoje. Tipo, o MetaQuest, tipo aquele outro lá da Apple, que é sensacional, eu queria ter, inclusive. Né? Daí eu que te devolvo, Cabral. Como que tu mede? O que tu faria nesse caso? Cara, de novo, eu vou olhar para a questão de uma métrica que, apesar de ser mais tradicional, para mim é o que mais faz sentido. Eu sei que não pode até não ser a única forma de fazer essa medição, mas a partir do momento que essa inovação, esse ponto passou de não me dar retorno financeiro de nenhuma forma, eu não sei de que outra forma, eu entendi que para vocês não basta apenas o ROI, mas que outras métricas, então, não tradicionais que se utilizaria? No meu ver, a inovação ela tem que estar intimamente ligada ao ROI, a mostrar que tem um retorno, sim, no investimento dentro de uma inovação. Se não for por uma métrica assim, eu não faço ideia do que vocês talvez trariam como outras métricas para a gente dizer, olha, essa inovação funcionou, ou essa iniciativa de inovação funcionou, ou esse setor de inovação funcionou, entendeu? Eu acho que tem um lance, Cabral, de a gente consensar aqui, né? Que acho que é consenso entre nós três que inovação, acima de tudo, tem que gerar resultado. E esse resultado passa por o que eu citei antes, resolver o problema de alguém. A forma com que eu vou mostrar que isso está gerando resultado, eu acho que dá para chegar em diferentes caminhos. O ROI é um caminho, ou seja, eu tive um investimento que depois de um tempo ele se paga, mas será que se eu trazer para a mesa, por exemplo, o tempo que se economiza com determinado processo, a satisfação das pessoas ao utilizarem tal processo, N outras coisas que talvez sejam um pouquinho mais subjetivas no primeiro momento, mas que eu consiga fazer uma análise qualitativa, eu acho que eu consigo gerar valor, sabe? Porque talvez, e eu acho que o ROI é consenso entre nós três, que ele é importante. Mas talvez o ROI, num primeiro momento, em alguns casos, ele não seja a métrica, inclusive, mais fácil de eu alcançar. Porque talvez, em alguns casos, eu precise mostrar esse resultado que eu cito desde o começo. Então eu começo talvez falando de que no primeiro momento eu vou reduzir tempo. Consequentemente, eu vou otimizar um processo, que consequentemente eu vou estar economizando grana.
sabe? Então, talvez, se a gente tiver esse olhar de que o processo da inovação de entrega de resultado também é algo evolutivo, eu acho que a gente vai num caminho interessante. Sim, e eu vou dar mais um exemplo, que daí, de novo, eu vou te colocar na parede, viu, Cabral? Quero saber como é que tu trataria esse negócio, no final das contas. De frente com o João. De frente com o João, toma essa. Não, mas, cara, ó, por exemplo, algum tempo atrás desenvolvi uma solução com IA generativa. Cara, basicamente o grande negócio era trazer mais informação de maneira estratégica para o negócio. Tá? Ah, beleza. Cara, precisei me virar nos 30 para conseguir tirar um ROI. Mas o grande negócio é, poxa, como é que tu mede a inovação? Quer dizer, como é que tu mede a informação? Desculpa. Como que tu mede a informação? Putz, antes a pessoa tinha a informação de uma maneira, tipo, buscando numa planilha, procurando num documento de Word, e agora ele tem, digamos assim, um pouquinho mais rápido. Mas o tempo é praticamente o mesmo que ele levava no final das contas, porque ele já sabia onde é que estava a pasta, onde é que estava o documento da informação que ele precisa. No final das contas, ele só pergunta para a IA generativa e ele tem a informação um pouquinho mais rápida, assim, por se dizer. Cara, se tu colocar na ponta do lápis do ROI, é um no. Não vai seguir. No go. Morre esse negócio, não faz sentido a gente investir, pô, IA generativa, vai ficar pagando por aquisição aí, vai gastar um monte, blá, 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 blá. Cara, e aí? No final das contas, gerou valor, gerou satisfação. Caraca, como que eu explico isso com o ROI? João, então, nesse caso, eu vou olhar para a eficiência operacional, eu vou olhar para a qualidade da informação que eu entrego, eu vou olhar para a experiência do usuário dessa tecnologia, mas de toda forma eu acho que a gente começa a convergir, então, para uma resposta que, mesmo essa somatória de outras formas de eu medir a inovação, eu vou entregar um retorno lá na frente. Seja de, novamente, eficiência operacional, onde eu diminuo o tempo e aí eu ganho em cima disso, ou da experiência desse colaborador que ficará mais tempo ou que vai fazer outras atividades de outra maneira, e eu vou começar a medir isso, mesmo que indiretamente, em um ROI. E aí encaixa muito com aquilo que a gente falou dos 3 horizontes de inovação, onde cada um a gente, sim, mede de forma diferente, e o que tem que ficar bem claro para a gente aqui é qual o tipo de inovação que eu estou trabalhando naquele momento, em que horizonte ele se encaixa, e aí eu vou conseguir entender se o meu ROI está mais curto ou se o meu ROI está um pouco mais lá na frente. E aí, tudo bem? Exatamente. E no final das contas, acho que o negócio vai ser até fazer um híbrido disso, né? Assim, não querendo chegar num common sense assim, muito, muito amigável aqui, porque temos opiniões diferentes sobre o tema. Mas, no final das contas, eu acho que a melhor forma de agregar a melhor forma de definir isso seria tu utilizar indicadores específicos para temas específicos. Então, putz, eu tenho um tema que, cara, eu vou conseguir demonstrar o ROI de uma maneira muito simples. Beleza, então eu vou com ROI, indicadores mais tradicionais, e de repente alguns outros indicadores mais voltados para a parte de inovação. Ou de repente eu estou trabalhando com uma coisa muito inovadora. Poxa, eu vou usar uma pegada de indicadores não tão tradicionais, porque querendo ou não vai ser tão fácil de demonstrar o resultado com o ROI nesse tema que é muito disruptivo, assim, por se dizer, né? Vou até trazer a indicação de um livro aqui para quem está nos escutando, que se chama Innovation Accounting. Não sei o nome dos escritores. Eu escutei falar, sendo sinceramente nem eu li. Mas já escutei falar que ele é muito bom. Quem lê, coloca aí nos comentários, quem já leu, né? Mas fica a indicação desse livro, porque eu escutei falar que, cara, ele realmente demonstra como tu pode utilizar esses indicadores não tão convencionais de inovação para ter defesas tão coerentes quanto com o ROI, por exemplo, que é o indicador mais utilizado no mercado. Né? Eu acho que a mensagem, acima de tudo, né, João, é que tem que medir algo. Esse é o ponto. Não dá para a gente acreditar que a gente está gerando inovação se a gente não para mensurar. O que vai gerar valor, como a gente vai medir, de que forma que a gente vai fazer essa medição, aí beleza, tem N formas, né? Mas eu acho que acima de tudo a gente tem que manter em mente, que nem o Cabral muito bem citou, aonde se quer chegar, então os horizontes são um super caminho, mas como que eu vou medir isso também, né? Ato 2. O passado explica o presente. Cara, um negócio que eu acho muito legal é aquela abordagem da McKinsey, quando eles dividem a questão dos horizontes de inovação, né? Muito tentando entender como que as organizações podem inovar, olhando curto, médio e longo prazo. Então, o pessoal que não conhece, funciona mais ou menos assim, ó. A gente tem o H1, o H2 e o H3, segundo a própria McKinsey. Cada um desses horizontes tem a ver com como a inovação se comporta. Então, por exemplo, o H1, eu estou falando da inovação em produtos ou serviços que já existem. Questões que tendem a ser mais incrementais, mas tendem a dar resultados mais a curto prazo. O H2, questões
um pouco mais de médio prazo, porque eu estou olhando um pouco de maneira mais adjacente. Então eu pego o mercado que eu atuo, talvez, e busco novos produtos ou novos serviços no mercado que é adjacente ao meu e promovo a inovação dentro desse contexto. E o H3, que é o cenário mais disruptivo, digamos assim, é quando eu crio novos modelos de negócio, novas soluções que de fato revolucionam o processo, né? Eu acho que vale também, né, galera, a gente falar um pouco dos exemplos, né, para ilustrar para o pessoal aqui. Se a gente for pensar num exemplo de Horizonte 1, imagina que eu estou fazendo uma mudança processual, ou que eu estou automatizando algum processo dentro da minha empresa, ou, enfim, criando um novo modelo de negócio em cima disso, de uma mudança pequena, onde eu consiga ter um resultado num curto período de tempo, como o Diego trouxe, sei lá, até uns 6 meses, vai. Então, 6 meses eu estou falando num Horizonte 1 de inovação, uma mudança, novamente, de processo, uma atualização nesse sentido, então é algo muito mais rápido, né, de eu ter palpável um retorno dessa inovação. Talvez, Cabral, para tangibilizar aqui para a galera, digamos que eu tenho um processo dentro da minha organização que eu faço de maneira manual. E aí, um belo dia, eu descubro uma forma de fazer aquilo de maneira automatizada, com algumas ferramentas que eu integro. E, cara, eu estou inovando porque eu estou gerando uma otimização muito legal. Não estou buscando um mercado totalmente novo, mas estou resolvendo um problema muito latente, né? Eu acho que é meio por essa linha. Perfeito. Acho que nessa linha mesmo. Para Horizonte 2, cara, o que a gente pode trazer de exemplo, de repente, em cima do que tu falou ali de mercado adjacente, o próprio Uber Eats, né? Que ele tem o mercado da Uber, a forma como a Uber trabalha, e ele cria um mercado adjacente onde ele traz a entrega de comida, no mesmo modelo que a Uber faz, só que voltado agora para a entrega de comida. Então, no Horizonte 2, num mercado adjacente em cima do meu core principal, que é levar algo do ponto A para o B, eu faço isso só que com um alimento. Né? E no Horizonte 3, cara, o que a gente pode trazer de exemplo aqui? Cara... No Horizonte 3, a gente pode usar os próprios streamings. Boa. Então, a gente pode pensar nessa questão dos streamings que criam um novo modelo de negócio, que cria uma nova forma de fazer, diferente, né, um core diferente daquilo que se entregava antes, e aí gera um novo mercado, gera um novo modelo de negócio realmente, e aí eu tô falando num prazo muito mais distante de atuação e de retorno, e de todas as formas de medir, do que os outros 2 horizontes, né? Então, acho que se for para talvez deixar mais palpável para quem está ouvindo a gente, seriam 3 exemplos, um aí em cada horizonte. Os 2 amigos aqui, eles não viveram talvez essa época, né, mas para as pessoas um pouquinho mais antigas, tinham as locadoras, tá, gente? Que a gente ia até um estabelecimento que alugava um DVD ou uma fita cassete. Quando chegaram os streamings, olha que facilidade, a gente não precisa mais se deslocar, o negócio vem até a gente. Então fica aqui o registro histórico, tá? Boa. E eu acho que é interessante, gente, que eu gosto muito de pensar, por exemplo, na questão dos horizontes, até muito naquela questão da matriz de inovação, né? Com os termos que são mais comuns no mercado. Tipo, no H1 a gente está falando de inovações incrementais, no H2 a gente está falando de inovações radicais, e no H3 a gente está falando de inovações disruptivas, né? E é interessante, eu gosto muito dessa questão de tu pensar, os horizontes nos permitem pensar dessa maneira, que é realmente essa questão do tempo. Uma vez que, por exemplo, o Cabral, que nem tu comentou, em 6 meses, poxa, uma coisinha mais simples de fazer, eu vou ter um ganho mais rápido com isso, poxa, é uma pequena melhoria no teu produto, no teu processo, né? Então, consequentemente, o Horizonte 1, tu vai ter um curto tempo para ter um retorno sobre essa solução que tu desenvolveu. O radical, poxa, vai te demandar um pouquinho mais de tempo. E aqui vai uma analogia, por exemplo, o Uber Eats. Cara, eles foram para um nicho adjacente ao deles. Cara, para entregar comida. Entrega de comida existe desde sempre. Então, no final das contas, o grande trabalho aqui foi eles se posicionarem como uma nova marca, de que eles estão lançando aqui um novo produto dentro do portfólio Uber, e as pessoas passarem a conhecer esse produto e passar a consumir. Ou seja, demandou um pouquinho menos de tempo. Não foi tão disruptivo. A gente já tem aí iFood. Antes do iFood já existia, sei lá, mototáxi, entrega de moto normal, e tá tudo certo, né? Agora, a própria questão dos streaming, se a gente parar para olhar nessa questão do tempo, consequentemente eles vão realmente ficar lá no H3 e tomar um tempo maior para se pagarem no final das contas. Porque, poxa, uma vez que eu crio uma solução que ela é totalmente diferente, ou muito diferente do que o mercado está acostumado, questão da Netflix, Spotify e tudo mais, cara, as pessoas elas precisam passar por todo um processo de
conhecer a solução. Então a gente tem aqueles early adopters, as pessoas que entram primeiro e começam a testar a solução. Depois a solução começa a ganhar atração, começa a ficar um pouquinho mais falada, começam a chegar novos usuários. A partir do momento que ela começa a gerar novos usuários, começam a entrar os primeiros lucros dessa empresa. Cara, então, consequentemente, realmente esse exemplo dos streamings ele casa muito bem, porque ele ficaria lá na frente no tempo de ter um retorno sobre o que foi investido, um retorno para esse projeto desenvolvido, né? E acho que um tópico muito legal de comentar com as pessoas e que é algo que eu vejo frequentemente nas empresas é o seguinte: poxa, estou desenvolvendo aqui uma solução para minha empresa. Vou dar um exemplo, cara, bem simples e prático. Poxa, eu vou pegar uma solução que ela está no mercado, mas a minha empresa não tem. Ou vou pegar uma boa prática que o mercado faz e eu não faço. Sei lá, vou dar um exemplo aqui de RPA. Minha empresa não trabalha com RPA. RPA já existe aí mais de 10 anos. Poxa, RPA, ele entra onde nesses horizontes? No H1, no H2 ou no H3? Ele é uma inovação? Ele não é uma inovação? É interessante a gente citar que vocês podem colocar nessa questão dos horizontes, né, para quem está nos escutando aí, inovações que são inovações para você, né, para sua empresa. Porque não necessariamente existe lá fora e não vai ser uma inovação porque já existe. Não, é uma inovação para a empresa que você atua, porque a empresa que você atua não tem RPA. O RPA vai vir e vai mudar a dinâmica do como os processos são executados, do como as pessoas trabalham, né? Então você poderia muito bem definir ela como uma inovação incremental e no horizonte X, assim por se dizer, né? Então é legal trazer essa percepção para o pessoal. Eu acho que é muito certeiro nisso que tu fala, João, porque cada empresa, cada grupo de pessoas que estão trabalhando junto numa nova solução, enfim, mas né, quando a gente olha para o meio corporativo, cada empresa, apesar de existir o conceito dos 3 horizontes, ela vai ter o que seriam os horizontes para ela. Então a gente vê que tem empresas que, como tu bem trouxe, uma solução de mercado que às vezes, se a gente for olhar para o mercado de forma mais ampla, o mercado do agro, essa solução no agro, ela já é um H2, já é um H3. Mas para minha empresa, talvez eu já estou muito adiantado e ela é um H1, ou ao contrário. Normalmente o contrário funciona bem, né? No mercado ela é um H1, mas para minha empresa ela é um H2, e talvez se eu ajustar algumas coisas, uma forma de fazer outra, ela pode virar um H3. É muito importante que a gente tenha essa noção de que dá para adaptar esses 3 horizontes para uma realidade interna de cada empresa, de novo, de cada grupo, por startup, enfim. Dá para fazer esse ajuste para entender como a minha realidade se encaixa dentro desses 3 horizontes, que vai ser diferente com certeza. E sabe uma coisa que é legal, Cabral, é que a gente tem que observar também o fator risco, né? Então, qual é o risco que eu ou a minha empresa pode se dar ao luxo, digamos assim, de passar para que eu transite entre esses horizontes? Então, por exemplo, se eu não posso me arriscar muito, se eu tenho que aprimorar aquilo que já está rolando e funcionando bem, cara, talvez o esquema é eu focar no horizonte 1. Não, se eu já tenho domínio sobre o que eu faço e eu quero levar a minha expertise para algo talvez paralelo, Horizonte 2 pode ser um canal interessante. Ou se não, eu tenho a possibilidade de arriscar bastante porque eu quero testar algo, ou eu visualizei uma oportunidade, mapeei uma tendência, cara, aí vai para o Horizonte 3. Então acho que o fator risco é muito legal a gente trazer quando a gente olha essas realidades, né? Até porque como a gente está falando de um framework, ou seja, uma abordagem que a própria McKinsey falou que funciona, a gente não precisa tão somente levar aquilo como se fosse uma regra, né? Cara, eu acho que vale muito isso que tu falou, adaptar para cada uma das realidades, porque o que é disruptivo para a minha realidade, talvez não seja tão disruptivo para o mercado ou para o meu concorrente. E tudo certo. Eu acho que o ponto é como que eu resolvo as dores, como eu gero resultado e, consequentemente, faço a inovação acontecer, né? Como que eu mexo o ponteiro, né, Diego? No final das contas, como que eu mudo ali os indicadores, como que eu faço a empresa se mover cada vez mais em direção à estratégia que ela tem, seja de curto, médio ou longo prazo, né? E, cara, eu gostaria até de trazer uma pergunta para vocês, que é o seguinte: no final das contas, então, na opinião de vocês, qual que é o horizonte mais difícil de se medir? Cara, podia jogar na tranquilidade e te dizer o 3, porque ele é o mais distante, tal, dizer, né, o 3 é o mais difícil porque ele tá mais longe e tudo mais. Mas, cara, olhando para tudo isso que a gente falou agora, eu tenho quase certeza que o horizonte mais difícil de medir é aquele que, quando a gente está atuando, mas a gente não sabe que está atuando. Por quê? Por vezes a gente pode estar trabalhando num horizonte 3 ou num horizonte 2 e, de repente, ter uma questão de
aprovação disso, onde se espera resultado como se fosse um tempo de horizonte 1. Então, para mim, essa é a maior dificuldade. Como o Diego bem trouxe, vai depender muito da estratégia da empresa, vai depender muito da estratégia que eu quero colocar, qual horizonte eu vou focar a minha atuação. O mais difícil de eu medir é quando a minha estratégia de eu atuar no horizonte 3, mas esperar resultado como se fosse um horizonte 1. Aí não encaixa. Porque aí eu estou esperando uma solução absurdamente disruptiva para minha empresa com resultados em 6 meses. E aí eu não vou ter. Até porque quando eu sei que depois a gente vai discutir sobre a questão de que forma a gente vai medir essa inovação, se eu for olhar para um retorno, eu não vou ter um retorno tão rápido em 6 meses de um ponto que eu estou trabalhando para um horizonte 3. O contrário vale a mesma coisa, né? Não posso estar trabalhando num horizonte 1 esperando que eu vou ter uma solução que vai me entregar algo extremamente diferente do mercado. Não vai. Então, se eu pudesse te responder dando uma escapada, o horizonte mais difícil de medir é aquele que a gente não sabe que está trabalhando e que precisa entregar resultado naquela forma. Tá? Então, essa declaração, e talvez às vezes não vem nem com esse nome, né? A gente já viu que às vezes a estratégia não vem dizendo quero que vocês atuem no horizonte 1, 2 ou 3. Ela vem dizendo eu quero que vocês atuem numa estratégia muito mais disruptiva. O que for mais operacional, então você consegue encaixar essas falas com os horizontes. A partir do momento que você tem essa estratégia declarada, você tem a forma de medir declarada também. Então, de novo, a forma mais difícil de você medir, o horizonte mais difícil de você medir é aquele que você não sabe que está trabalhando nele. Boa, concordo. Eu acho que assim, tem um lance da gente entender também em relação à expectativa de prazo, né, Cabral? Uma coisa que a gente está muito bem alinhada é até quanto tempo eu posso esperar para ter resultado, retorno com aquilo. E aí diretamente influencia em qual horizonte eu consigo abraçar, né? Que nem tu muito bem disse, não adianta eu achar que eu vou conseguir fazer algo totalmente disruptivo no mercado não explorado com curto prazo. Posso ter a felicidade de aparecer uma luz, assim, tudo conspirar a meu favor? Até posso, mas vamos combinar que é bem improvável, né? Então acho que se a gente não tem talvez uma clareza de quem está demandando isso da gente, no contexto corporativo, de qual universo a pessoa quer transitar em relação a horizontes, um bom alinhamento inicial pelo menos é a expectativa em relação a prazo. Cara, quanto tempo, qual período que eu espero esse resultado? E aí dali a gente vai balizando, né? Aí eu direciono se eu consigo fazer algo mais disruptivo, mais incremental e por aí vai, né? E consequentemente, eu acho que um ponto interessante de compartilhar para o pessoal que está nos ouvindo ter noção é o seguinte: poxa, episódio passado a gente falou sobre essa questão de testar, gerar aprendizado, né? Então aqui a gente está implementando. Poxa, tu já vai ter gerado muito aprendizado lá. Tu já vai ter uma noção de se vai ser rápido, se vai ser difícil, se as pessoas estão preparadas para aquela inovação, para aquela solução que tu está desenvolvendo. Poxa, então às vezes tu pode acabar... eu brinco, né, que no caso tu desenvolve uma solução que ela é H1, com certeza ela é H1, mas o tempo de adaptabilidade da própria empresa para receber a solução faz com que ela pareça H2. Porque, vai levar um tempo para as pessoas serem treinadas, para elas se prepararem, né? Daí é quando mais ou menos, digamos assim, esse A1 ele está quase passando para um A2, mas ele tem características ali de uma inovação incremental, né? Sim, e aí para mim de novo, né, essa dificuldade toda, ela vai se refletir na forma como eu meço. Porque, de novo, para mim, o que mais faz sentido é quando eu consigo ter essa medição do resultado da inovação de forma clara, que para mim eu levo isso para um ROI. Então, eu vou calcular o retorno dessa inovação como um ROI. E aí eu não sei para vocês qual é a melhor forma de medir, se faz sentido ou se vocês também veem o ROI como a melhor forma de medir a inovação. Ato 3. O caminho da inovação. Pô, que massa, pessoal. Assim, muito bom saber que vocês já implementaram soluções de sucesso que passaram por todo esse fluxo, por todas essas etapas do duplo diamante, né? Ou seja, desde o lado do problema, a fase de ideação, a fase de experimentação, onde a gente vai construir o MVP e validar. E efetivamente vocês conseguiram seguir ali pro último diamante, pra fase final, assim por se dizer, né? Pro chefão, que é, poxa, vamos colocar na rua. Agora a gente testou, validou, funciona mesmo, a gente teve aqui indicadores interessantes durante esse período de teste, agora a gente vai efetivamente implementar, né? Poxa, e vocês conseguiram
implementar e ter sucesso com essas soluções que vocês implementaram. Muito legal mesmo, assim. Eu não vou nem aproveitar para contar os meus causos, porque senão a gente também vai ficar aqui só falando causos de sucesso de coisas legais que a gente implementou, né? E como a gente trabalha com isso diariamente, então vamos ficar falando um episódio do podcast inteiro só sobre isso, né? Mas assim, acho que a pergunta que eu quero trazer para vocês para iniciar a nossa discussão, pessoal, é o seguinte. Pô, beleza, passei por todas essas etapas. Fui ali, testei, validei. Agora eu vou implementar na minha empresa. Como que eu faço isso? Como que eu posso fazer uma boa implementação para que eu tenha sucesso com o que vai vir nesse próximo passo, né? Como que eu efetivamente implemento uma solução de sucesso, assim por se dizer? Cara, João, o mais louco disso é que ele vai depender muito do meio que tu está inserido, né? Porque se a gente está falando, por exemplo, no universo de startup, eu estou falando de uma solução que eu testei e ela vai virar meu produto, vai virar meu serviço. Então, no dia seguinte, eu estou apto a fazer ela funcionar e ir para jogo, né? Como tu colocou. Mas estou falando de uma grande empresa, vai depender muito do formato como essa empresa trabalha, vai depender muito dos passos que eu preciso dar para a implementação de um projeto, para uma mudança de uma forma que eu entregue um serviço, enfim. Então, a gente já viu esses dois caminhos acontecerem, né? Mas quando eu passo por todas essas etapas, faço a experimentação e vejo que ele funciona, ele vai para aquele momento onde eu vou começar a implementar essa solução, essa solução e implementar ela principalmente na minha equipe. Então, são duas coisas diferentes. Então, a partir do momento que eu vou lá, vejo essa questão de sistema, se preciso ter alguma integração, ou se não, se já está pronto para jogar, se é uma plataforma externa que eu vou trazer para dentro, se ele vai só responder via API ou não, se ele vai estar integrado já na origem. Então, vai depender muito de tudo isso, obviamente, e a forma como a equipe vai trabalhar com isso. Então, a gente tem que dividir essa implantação em duas etapas, né? Onde eu implanto essa solução e onde eu implemento dentro da equipe a partir daí, com treinamento, mostrando como funciona esse novo produto, esse novo serviço, como eu ofereço isso para o meu usuário final, ou como eu utilizo isso dentro da equipe. Então, parece que chegamos no final e está tudo lindo, maravilhoso, e agora vamos comemorar. Sim, do ponto de vista de inovação, mas não se eu estou olhando o processo da empresa. E aí isso tem que estar muito perto de amarrado um no outro. Terminei todo o meu processo de inovação e a partir de agora eu coloco isso para dentro. Absorvo isso quanto empresa, né, quando eu estou olhando no meio corporativo, para que isso realmente vire uma solução e realmente entregue tudo aquilo que eu vi no meu teste. Eu gosto de brincar que, querendo ou não, poxa, durante essas 3 primeiras etapas que a gente falou nos 3 primeiros episódios do podcast, poxa, a gente tem um pouco mais de liberdade realmente para ter uma abordagem, querendo ou não, mais criativa, mais inovadora. Só que, querendo ou não, nessa etapa final de implementar, tu não precisa perder essa abordagem, mas ela vai ter uma característica já não tão, digamos assim, experimental como na fase que tu estava testando. Ela vai ter mais uma característica de projeto, né? Ou quem trabalha com produto, ela vai ter uma característica de desenvolvimento de um produto, efetivamente. Ela vai ser um pouquinho mais, digamos assim, orgânica com a forma de se tocar projeto convencional, assim por se dizer. E até só para deixar mais claro ainda, tá, João, quando eu falo da diferença ali do implantar e do implementar, quando eu estou implantando algo, significa que eu estou instalando, estabelecendo algo novo. Então, de novo, né, criei um novo produto, um novo serviço e estou absorvendo isso quanto corporação. E quando eu falo implementar, eu estou dizendo que eu estou dando prosseguimento àquilo, né? Então, eu estou dando sequência e executando aquilo a partir dali. Então, essa é a diferença. Então, por isso que quando eu termino essa parte de experimentação, eu vou implantar essa inovação, quando eu estou falando de grande corporação, e depois implementar, que é fazer com que isso venha para o dia a dia de quem a utiliza. Tá? Até dá para fazer uma brincadeira, né, Cabral, que o implementar agora o negócio ficou sério de verdade, né? Então eu estou vendo aquela solução que durante muito tempo ficou incubada ali, às vezes num laboratório, às vezes num time de projeto, e eu vou ver de fato aquilo até em momento de escala, se eu vou atingir os resultados que eu quero, né? E aí entra um negócio muito legal, que isso que o João falou, né? Então eu tenho que medir esse resultado a partir do momento que eu estou implementando. E aí entra na ideia de que depende do contexto, naturalmente. Se eu estou falando de um produto, talvez eu possa medir pela quantidade de usuários que adotaram aquele produto. A nota do INPS, que talvez vá dizer quem está promovendo aquele produto. O próprio crescimento orgânico de adoção daquele produto eu posso estabelecer como métrica. Se eu estou falando de um processo, acho que entra muito na conexão com a eficiência, né?
o quanto eu estou tornando aquele processo que até então era de uma forma mais eficiente. E aí eu estou reduzindo, às vezes, custo, eu estou ganhando tempo, enfim. Mas eu tenho que, de alguma maneira, tangibilizar essas mudanças, né? Se eu estou falando, por exemplo, de modelo de negócio, cara, modelo de negócio tende a promover mudanças um pouquinho mais abruptas, né? Então, quem sabe eu gere novas modalidades de receita, quem sabe eu consiga explorar possibilidades que até então não estavam sendo exploradas, mas ainda assim eu tenho que medir. Então, eu acho que é muito legal a gente ter clareza de que, beleza, a inovação em questão, ela está sendo implementada, mas eu não posso perder do meu radar que ainda assim eu preciso medir o quanto ela está sendo relevante, o quanto ela está gerando de valor e, acima de tudo, o quanto ela está resolvendo os problemas, né? Boa. Eu acho que tem um ponto muito bom, que vai até um pouco com essa brincadeira que vocês fizeram, não é que, putz, agora a brincadeira ficou séria. Agora o negócio ficou sério, que é o seguinte, poxa, uma vez que a gente dá esse passo para efetivamente implementar uma solução, a gente está falando que, agora está na hora de gerar resultado, efetivamente. A empresa, as pessoas vão criar expectativas em relação a ter resultados, né? Aquilo saiu da seara de experimentação, da seara de ideação. Agora a brincadeira realmente ficou séria. Então a gente precisa dar, de fato, essa atenção para conseguir medir os resultados disso que a gente está implementando, né? Não só, muitas vezes, fazer espuma, que infelizmente é uma das coisas que a gente vê muito frequentemente no mercado, né? São empresas que desenvolvem soluções extremamente inovadoras, só que aquilo, na verdade, não gera muito resultado e se faz grande barulho na mídia, se faz grande marketing em cima disso, e a gente tende a acreditar que, nossa, está gerando muito valor, sendo que, na verdade, não está tanto, né? Então a gente até traz essa provocação para você que está nos escutando, que é, poxa, foca em gerar resultado, foca em trazer a visibilidade que a solução que tu está implementando precisa, né? E entenda que vai ser um momento um pouco mais complexo de gestão de projeto, de gestão de pessoas, de análise de variáveis que podem impactar na implementação da sua solução, como o Cabral comentou um pouquinho antes, né? Cara, às vezes tem questões de infraestrutura, de tecnologia, ou até mesmo questões externas que não foram possíveis captar esse aprendizado durante o período de experimentação, que podem impactar na implementação efetiva da tua solução, né? Então, independente de o jogo ter ficado mais sério, também vai estar num processo de aprendizado ali, vai precisar de resiliência, de adaptabilidade, com certeza do apoio das pessoas da tua equipe, ou de pessoas que estão trabalhando junto contigo nesse projeto, né? E eu brinco que, querendo ou não, é nesse momento onde a gente tem, digamos assim, uma oportunidade de se demonstrar como, referência, como um profissional que quer chamar atenção na companhia, né? Então eu digo para você que está nos escutando, aproveite desse momento de você estar implementando uma coisa para fazer o teu marketing pessoal dentro da companhia, né? Poxa, você está gerando resultado, você passou por um processo que ele não é tão simples, ele é exaustivo, de sair do problema ao desenvolvimento de uma solução, né? Então realmente aproveite esse resultado para colher os louros, para dar os louros para quem merece. Então reconheça as pessoas que te ajudaram durante todo esse trajeto, porque, querendo ou não, assim como a gente falou anteriormente nos últimos episódios, cara, inovação não se faz sozinha, então chegou aí com a ajuda de outras pessoas, né? E, João, em cima daquilo que o Diego estava trazendo, né, que dependendo do tipo de inovação que eu estou trabalhando, eu vou trazer essa medição de uma forma, eu tenho muito para mim que todas essas formas de medir, elas vão chegar depois lá na frente num retorno em cima daquele investimento, sabe? E quando a gente olha para esse retorno, esse momento de implantar a solução gerada vinda dessa parte de experimentação, eu só vou conseguir ver esse retorno a partir do momento em que eu começo a contar a implantação dessa solução. O que eu quero dizer com isso? Por vezes a gente faz a experimentação e diz que vai ter um retorno em 18 meses, em 36 meses, enfim. Só que isso tem que ser contado a partir do momento em que eu implanto essa solução. Ou seja, esse tempo no durante, como eu falei, às vezes uma experimentação ela pode no outro dia estar para jogo, no caso de uma organização às vezes um pouco menor, ou se eu só plugo uma solução dentro de uma organização maior, ou então eu vou levar ainda, e a gente já teve cases onde a gente trabalhou nisso, que levou depois da experimentação feita e dado o ok, mais 8 meses para que essa solução fosse implantada e a partir dali contado essa possibilidade de retorno. Então, quando a gente olha para essa forma de
medir essa parte, eu estou falando que vai ser necessariamente eu começar a contar isso a partir do momento em que eu implanto essa solução, para daí sim eu conseguir te dizer que a partir de tanto tempo eu tive retorno nessa solução implantada, tá? E o negócio que é legal, Cabral, também é que quando ela vai para essa fase, que ela sai do contexto de experimentação, entram outros stakeholders no processo que acabam tendo que se apropriar daquele negócio, né? É como se tu tivesse o teu presentinho ali e tu entregou para uma área de negócio ou para quem demandou que precisa tocar aquilo. Então é importante que todo o processo seja muito bem documentado também. Eu acho que isso é uma coisa muito maneira da gente lembrar, né? É a gente pensar que aquilo que foi construído, cara, não foi pra gente. Ele está resolvendo primeiro uma dor de talvez outra pessoa, como a gente já muito bem falou em outros episódios, mas que aquilo precisa fazer sentido para quem vai tocar aquele projeto. Então, cara, depois que ele foi implementado, depois que ele está ali no processo de implantação, foi tudo documentado, as pessoas estão conseguindo dar a vazão necessária para aquilo continue ganhando escala, estão continuando a medir o processo. Então, acho que são pontos interessantes, né? Senão a gente fica com um projeto para sempre, né? E não é a ideia, né? Que nem aquela, né? Quando tu cria o filho para o mundo, mesma coisa as inovações, né? Tu não cria para ti, tu cria para resolver o problema de alguém e cria para que aquilo seja pulverizado de fato, né? E tem alguma forma que eu consigo medir isso no decorrer do tempo? Então, igual isso que tu trouxe, né? Que isso vai seguir depois dando resultado lá na frente. Eu consigo medir esse retorno ainda em decorrer ao tempo dessa solução aí oficialmente valendo, vamos dizer assim? Cara, eu acho que depende muito do ponteiro que tu quer mexer, né? Como a gente tem observado, assim. Se a inovação que eu estou trazendo ela está conectada desde o primeiro momento a algum tipo de indicador de negócio, talvez esse é o olhar que eu tenho que manter, assim. Talvez depois de um tempo eu volto para revisitar e faço um deparo, eu traço um antes e depois, para verificar se de fato aquilo está fazendo sentido, né? Então dá para eu olhar isso de diferentes formas. Uma coisa que é muito legal é a gente olhar uma expectativa de prazos, por exemplo. O que aquilo se conecta num curto, num médio e num longo prazo, por exemplo. Ato 4, a virada. Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos para o nosso quarto e último episódio da primeira temporada do Fórmula do Caos. É isso mesmo, gente. Nossa primeira temporada já está chegando ao fim, mas não se preocupem. Eu garanto para vocês que esse episódio está incrível e vocês mal podem esperar para o que está por vir aqui, viu? Muito prazer, eu sou o João Kunz, host do podcast. Estou aqui mais uma vez para esse quarto e último episódio com os meus queridos e maravilhosos amigos Gabriel Cabral e Diego Casas. Sejam muito bem-vindos, meninos! Fala, galera! Tudo certo? Pô, João, por mais que tu esteja animado, né, cara, o último episódio, aí fica aquele sentimento de quero mais, né, cara? Porra, salve, salve! Passou absurdamente rápido, né? Que isso, cara? Passou rápido e eu espero que os ouvintes estejam com esse mesmo sentimento que tu, né, Diego? Quero mais. Com certeza, cara, com certeza. Vamos ver o que vem aí nesse último episódio e o que vem depois para a segunda temporada. Né? Boa, perfeito. Ó, o Cabral já tá dando spoiler, né? Dando um spoiler de que está por vir aí uma segunda temporada. Como será? Como vai ser? Não sei. Podia. Aí. Fica um mistério, tá tudo certo. Mas, gente, antes da gente começar, você que está nos escutando aqui, como agradecimento, se você nos acompanhou durante esses 4 episódios, eu vou te pedir uma coisinha, que ela é muito simples. Não vai demorar nem um pouquinho. Que é o seguinte, se você está nos escutando no Spotify, lembra de deixar uma avaliação ali pra gente, de preferência 5 estrelinhas, vai nos ajudar muito a impulsionar o podcast, tá? E se você está nos assistindo no YouTube, por favor, não esquece de se inscrever no nosso canal, deixar o like nesse vídeo, compartilhar com um amigo que tu acha que vai se interessar e que também precisa aprender mais sobre inovação, né? Porque estamos aqui para ensinar essa galera, falar sobre inovação, falar sobre tecnologia, falar sobre criatividade. Então, por favor, se você nos acompanhou até aqui, nos ajuda a levar esse podcast e a mensagem que a gente está querendo trazer aqui cada vez mais longe, tá? Meninos, nossa pergunta de check-in hoje vai ser o seguinte. Estamos aqui no episódio de hoje para falar sobre a última etapa do processo de inovação, que é implementar. Então, poxa, a gente já teve a etapa de problema, a gente já teve a etapa de ideação, a gente já testou essa solução, criou ali um MVP, decidiu se precisa pivotar ou não, agora chegou a hora de implementar. E a pergunta de check-in que eu quero trazer para vocês é o seguinte: vocês já desenvolveram soluções de sucesso? Vocês já implementaram soluções de sucesso na carreira de vocês? Vocês podem citar algumas? Fiquem
aí à vontade para trazer um pouquinho para a gente. Enquanto o nosso amigo Didico vai lembrando de todas as que ele já fez parte, cara, sim, tive, ainda bem, João, que sim. Também seria normal não ter, né? Novamente, como a gente falou, inovação é sobre falhar também e entender quanto a isso, mas sim, cara, ainda bem que a gente já teve aí, durante esse tempo aí, algumas implantações e implementações de solução bem importantes, bem interessantes. Algumas mais rápidas, outras mais devagares, mas sim, já tivemos algumas aí, tanto em grandes corporações, quanto voltado para uma startup, criação, né, de repente, de um modelo de negócio menor, enfim. Legal. Alguma coisa que tu pode citar para dar um spoiler para a gente, Cabral? Cara, posso, claro, sem problema nenhum. A gente teve até que recentemente, onde a gente implementou uma forma de monitorar a parte do fluxo de caixa de uma empresa, onde a empresa estava completamente num vazio, sim, pode-se dizer, e o ganho que eles tiveram num período de teste pequeno já ficou claro, né? Então, assim, posso trazer para vocês que foi mais de 10 vezes o valor investido no período do teste somente, e com o projeto definitivamente implantado, né? Pô, essa parte de ter um fluxo de caixa de entradas e saídas diárias, que era o grande ponto, né? Pô, fez aumentar em quase 30 vezes a questão de faturamento e redução do risco da empresa. Então, na verdade, é um fluxo de caixa diferente, não é um fluxo de caixa tradicional, mas ele era um olhar de fluxo de caixa diário com todas as operações envolvidas por todos os usuários presentes, né? Então, essa é uma das que a gente pode dizer que funcionou. Que legal. Parabéns pelo teu case, Cabral. E Diego, o que tu conta? Cara, eu acho que quando a gente vai trabalhar com inovação, a gente se torna um eterno inconformado, saca? E aí a gente olha as coisas e pensa, pô, e se eu fizesse aquilo ali, será que não alcançaria um resultado diferente? E aí, pô, várias mudanças que eu já participei, implementação de processo, implementação de algumas coisas relacionadas à cultura também. Eu destaco que é um site que a gente construiu numa organização que reuniu uma série de métodos de inovação para que as pessoas pudessem utilizar eles no dia a dia. A organização tinha uma grande dor de as pessoas quererem inovar, mas não saber por onde começar. E aí o que a gente fez foi compilar uma série de métodos de mercado, alguns a gente dando um toque mais pessoal para o processo, reuniu eles num site que ficou muito bacana, e a gente percebeu que ao longo do tempo, seja os acessos do site realmente tiveram uma crescida bem grande, quanto as pessoas se apropriaram daquele conteúdo e acabaram não dependendo da gente para inovar durante as suas demandas. E eu acho que foi muito legal, sabe? Quando a gente faz com que a inovação derrube essas fronteiras que no primeiro momento aparecem, eu acho que é aí que a gente tem os resultados mais interessantes. Ato 5. A revelação final. Boa, pessoal. E depois dessa discussão tão acalorada que a gente teve aqui no final das contas, eu quero saber de você, ouvinte. O que você acha? Como que você mede a inovação no seu dia a dia? É isso aí, galera. Acesse o nosso canal, seja no YouTube, no Spotify ou no próprio Instagram, @Fórmula do Caos Podcast, e deixe a sua opinião. Eu acho que uma das coisas mais legais é quando vocês compartilham a visão de vocês sobre aquilo, né? E aí a gente vai trocando e evoluindo o tema. Quem sabe isso não volta numa segunda temporada, hein? Quem sabe? Ele fica no ar, né? Bom, para passar tudo que a gente viu no episódio de hoje, então a gente falou tanto sobre a questão de coisas que a gente implementou, então chegou no final do Duplo Diamante e conseguiu fazer a implementação com sucesso. A gente falou dos tipos de inovação e como medir isso, né? Como, por tipos de inovação, como é que a gente faria isso. Se é um processo, se é um produto, a variação do tipo de inovação, como é que ele entrega resultados diferentes. A gente colocou isso também numa linha do tempo, né, para entender quando essas inovações elas são distribuídas em horizontes, né, que o Diego trouxe aqui para a gente olhar para horizonte 1, 2 e 3, quando está mais próximo da gente conseguir fazer, ou quando está mais distante, quando eu preciso de mais ou menos esforço, até chegar nesse momento final que a gente estava, né, até esse presente momento, discutindo a forma como a gente mede e entrega a inovação, a partir daí sim, entendendo quando que ela teve ou não sucesso, né? Como é que a gente entende que essa inovação teve ou não sucesso. Eu acho que dessa forma a gente passa por, se a gente for olhar desde o primeiro episódio, a gente passa pelo duplo diamante completo e entrega uma solução que a partir de agora será implantada, implementada e utilizada, absorvida pela organização, pela startup, ou enfim, né? Da melhor maneira possível. Eu acho que desse formato a gente fecha o que seriam os 4 momentos do duplo diamante, gerando aí sim valor na inovação, na nossa entrega, enfim. Legal, perfeito, perfeito. Cabral, super obrigado por esse recap. Acho que ficou excelente. Para você que está nos escutando, poxa,
aproveita, pega tudo isso que a gente conversou, e se você está desenvolvendo alguma solução, se você está prestes a implementar alguma solução, utilize essas dicas, utilize os pontos que a gente comentou por aqui para tornar a implementação da sua solução ainda melhor, tá? E pessoal, já estamos chegando para a reta final desse nosso 4º e último episódio. Poxa, já dá aquela tristeza no coração. Poxa, a nossa primeira temporada acabando, uma temporada que a gente fez com tanto carinho, com tanta vontade, entregando esse conteúdo que a gente espera que vocês tenham gostado demais, tá, pessoal? E para que a gente receba esses feedbacks, de novo, endosso aqui a mesma coisa que o Diego disse. Cara, comenta nos nossos canais oficiais, comenta aqui no Spotify, comenta lá no YouTube, comenta no Instagram, a gente vai ficar muito feliz em escutar a opinião de vocês, tá, pessoal? Sobre as próximas temporadas, que já deixamos alguns spoilers aqui para vocês, aguardem que logo, logo a gente lança informações oficiais para vocês lá no nosso Instagram. Então, se você não está nos seguindo, nos siga lá para ficar de olho quando que os novos episódios da nova temporada serão lançados, tá? E antes da gente finalizar, eu gostaria de perguntar para vocês, meninos, algumas palavras finais de fechamento dessa temporada para os nossos ouvintes. Pô, cara, eu acho que essa primeira temporada a gente traz muito assim o olhar da inovação, de tentar simplificar ela para quem convive com isso, mas para quem não convive também. Eu acho que quando a gente começou a falar sobre isso, o grande ponto que fazia sentido para o Cabral lá atrás, quando a gente começou a discutir sobre isso, era como que eu consigo levar a inovação para pessoas que não têm o contato como a gente tem no dia a dia com isso. E tentar simplificar para que elas percebam que a inovação é para cada um individualmente ou em grupo, se tem o conhecimento olhando para a inovação de forma teórica ou não. Não é esse o impeditivo para fazer você sair de uma zona de conforto olhando para isso e entregar, né, alguma coisa diferente. Então, fico muito feliz que a gente conseguiu, nesses 4 episódios, trazer essa essência de entregar conteúdo para as pessoas que já têm conhecimento, mas principalmente para aqueles que estão embarcando nesse mundo pela primeira vez. E é muito legal, né, Cabral, perceber o quanto esse tipo de conteúdo aqui, ele abrange e quebra fronteiras, digamos assim, né? A gente começou com uma intenção de manter uma conexão entre nós três, que moramos em cidades diferentes e gostamos de um tema específico, que é a inovação. Mas a gente tem ouvido das pessoas que ouvem o podcast que, cara, pô, que legal que vocês trouxeram aquele tema, que legal que determinada tópico foi abordado e como eu consegui aplicar no meu dia a dia, né? E a gente está falando de pessoas de Blumenau, de pessoas de Joinville, de pessoas de São Paulo, pessoas de outras cidades, mas isso que me deixou muito feliz, assim, ao longo da temporada, poder acompanhar que isso que a gente trouxe com tanto carinho foi para várias pessoas, que elas viram sentido naquilo, que a gente conseguiu gerar um valor para alguém, né? Então, pô, satisfação enorme e obrigada por todo mundo que nos escutou. Com certeza, com certeza. E, gente, lembrem que a inovação, no final das contas, ela acontece no caos. Mas o que a gente quer provar aqui para você é que ela pode acontecer do seu jeitinho, com a sua fórmula, com a sua carinha. Então, realmente, só um muito obrigado por nos acompanhar até aqui. A gente aguarda você na próxima temporada e um beijão dos seus queridos hosts. Tchau!